Boa noite, né? Continuando então a discussão do caso clínico, né, que eu havia comentado em relação à isquemia em território de artéria cerebral posterior, temos aqui uma imagem de ressonância nuclear magnética, né, ponderada em T1, com uma área hiperintensa, né, em polo parietal, né, e pegando também o córtex, polo posterior, mas pegando o córtex parietal e o córtex occipital do lado esquerdo, né? Essa imagem inicialmente nos sugeriria, né, um AVC de cerebral posterior com um quadro mais típico de hemianopsia contralateral e um quadro sensitivo com hipoestesia, né, com dificuldade de concentração, confusão mental, anomia, né, estereognosia, que é um quadro mais parietal, né, além do quadro visual, né. No entanto, o paciente apresentava um quadro de turvação visual, borramento visual bilateral, né, sem acometimento de nervos cranianos, da musculatura que movimentam, que coordenam a movimentação da musculatura ocular extrínseca. Então, não tinha acometimento de terceiro, nem de quarto, nem de sexto nervo craniano, né? Então, a musculatura ocular extrínseca estava preservada, ele não estava estrábico, né? Não tinha nenhum acometimento importante de globo ocular. O fundo de olho revelava que tinha um pouco de edema de papila, mas não era um edema tão vigoroso, né? E o edema de papila, inclusive, pode até ser justificado que tem um grau de aumento da pressão intracraniana, porque dá pra gente, por conta da isquemia, ocorreu um edema, o tecido ficou tumefado, alterou a anatomia e a drenagem helicórica, e como se nota aqui pelo exame de imagem, tem dilatação de córneos, né? Córneos posterior, corno posterior direito e os cornos anteriores estão dilatados, né? Então, assim, é um quadro realmente interessante para a gente poder ficar atento de que o paciente, muitas vezes, ele tem um quadro clínico que é muito diferente do que você imaginaria, sobretudo quando você vê o exame de imagem, né? Então, nesses casos é interessante, além de dar atenção, né? Que esse caso me surpreendeu porque eu não imaginava que pudesse ser um AVC isquêmico nesse território, imaginava que pudesse ser mais um quadro de trombose acometendo os dois territórios, já que o paciente estava bem clinicamente, só tinha cefaleia e turvação visual bilateral, não tinha histórico de hemianopsia, não tinha alteração sensitiva, não tinha confusão mental, não tinha sonolência, não tinha náusea, não tinha vômito, né? Para a gente ficar realmente atento, né? E lembrar sempre que a circulação posterior é uma circulação que, assim, ela vai surgir a partir das artérias vertebrais, vão se juntar para formar a artéria basilar e ramificar para fazer a artéria cerebral posterior direita e esquerda, né? E lembrar que, apesar do polígono de Willis, né, comunicar a circulação posterior e a circulação anterior através da comunicante posterior, é um quadro interessante, né? Porque nem sempre os pacientes eles têm manifestação típica de livro e às vezes geram confusão diagnóstica, a despeito da necessidade sempre de fazer exame de imagem nesses casos para poder elucidar. Mas topografando a lesão puramente pela clínica do doente, a imagem ela é distoante. Não é que isso seja comum, na verdade é relativamente incomum, não é comum a imagem ser tão distoante da clínica, mas eventualmente acontece. Tá? Então é isso, por hoje é só, né? Muito obrigado pela atenção de vocês e bom domingo. Obrigado. Tchau.